Em Roma, no topo do Arco do Triunfo de Constantino, está escrito em latim: Imperador César Flávio Constantino o Grande, por uma vitória impressionante sobre o inimigo e toda a sua tropa. Um friso na lateral do arco voltado para a cidade mostra o inimigo, um César rival chamado Macêncio, e suas tropas caindo da ponte Milvio, no rio Tibre. Eles eram as vítimas abatidas e ensanguentadas do vitorioso Constantino. Eusébio de Cesareia, historiador cristão e biógrafo de Constantino, comparou a destruição de Macêncio no Tibre à de Faraó no Mar Vermelho. Muitos contemporâneos reconheceram que a conversão de Constantino ao cristianismo e sua vitória sobre os inimigos foram inspiradas pelo divino e assinalaram um divisor de águas na história. Constantino representa a passagem da época do cristianismo católico ao início da época do Império Cristão, de 312 a 590, quando mártires corajosos tornaram-se coisa do passado. A cristianização do Império e a interferência imperial nos assuntos da Igreja estavam em seu início, e é possível identificar as consequências disso até hoje. Mas como foi que tal reviravolta aconteceu? Por que a superstição desprezada e perseguida, chamada cristianismo, de repente surgiu das sombras da sociedade romana e assumiu quase da noite para o dia a liderança espiritual desse vasto e poderoso império? No sentido de captar o significado dessa mudança no destino do cristianismo, precisamos voltar ao antecessor de Constantino no Palácio Imperial, um general chamado Diocleciano. Todos os sinais de um império decadente já se mostravam no ano 284, quando Diocleciano assumiu o poder. 30 imperadores haviam reivindicado o trono no terceiro século, e muitos outros também tinham tentado. O Senado romano mal fazia questão de emular todo o processo de eleição de Césares, e o parentesco do imperador reinante de nada valia para sua sucessão. Pelo contrário, os filhos ou parentes próximos do César geralmente corriam risco de execução quando o imperador seguinte assumia a coroa. Hutchinson e Garrison descrevem a crise. O caos e a anarquia alastraram-se por todo o império. O assassinato de um César era um sinal para que tropas romanas em algum lugar aclamassem um novo governante. Às vezes, a guarda pretoriana posicionada na própria cidade de Roma era responsável pela escolha. Em outras ocasiões, a decisão era tomada pelos exércitos das fronteiras. À medida que o fim do terceiro século se aproximava, a maioria dos romanos ponderados desapareceu-se, pois estavam vendo o império desmoronar rapidamente rumo à ruína, e a civilização, outrora orgulhosa, estava prestes a mergulhar em um mar bárbaro. Eventualmente foi isso mesmo que aconteceu. Contudo, o colapso não se deu no ano 300. No Ocidente, ele demorou outros 175 anos para acontecer, e, no Oriente, o império que alegava ser romano existiu quase até o dia em que Colombo içou a âncora para velejar rumo à descoberta do Novo Mundo. Esta súbita reviravolta na história de Roma, do caos e da crescente desintegração a uma nova explosão de vigor e estabilidade, foi, em grande parte, produto de um reinado, o de Diocleciano, o qual ocupou o trono durante 20 anos, de 284 a 305 a.C. de Constantino. Diocleciano não gozava de uma boa reputação nos círculos cristãos, visto que ele foi o mais cruel perseguidor da Igreja, mas por causa da anarquia que herdara e do império restaurado que deixou aos seus sucessores, ele merece ser classificado como um dos imperadores verdadeiramente excelentes. Filho de escravos na Dalmácia, atual região balcânica, Diocleciano iniciou a carreira militar e tornou-se comandante do exército antes mesmo de completar 40 anos. Assumindo o trono por eleição de generais e oficiais, ele dirimiu quaisquer possíveis disputas pelo poder imperial, lançando-se sobre seu rival mais próximo no tribunal do Senado e apunhalando-o. Daquele momento em diante, o violento soldado tomou em suas mãos o império que se desintegrava e o sacudiu, por assim dizer, para que voltasse à vida. Ele não somente suspendeu a ordem de retirada da Alemanha e ao longo do Danúbio, como reconquistou a maior parte dos longínquos territórios da Bretanha e Pérsia. Diocleciano, entretanto, foi mais do que um general vitorioso e, com o tempo, sua habilidade de estadista demonstrou ser ainda mais significativa. Ele estava convencido de que o império era ingovernável. Os constantes ataques às fronteiras exigiam contínua reorganização. Portanto, dividiu seu poder imperial com mais 3 governantes, estabelecendo 4 cortes imperiais, nenhuma delas baseada em Roma. Ele situou a própria corte em Nicomédia, na extremidade noroeste da Ásia Menor. Dali, ele conseguia vigiar de pé os constantes invasores das fronteiras orientais. O plano de Diocleciano visava proteger o império da anarquia gerada pelo constante assassinato de imperadores.
e ele acreditava que a divisão do governo imperial entre 4 homens, 2 Augustos e um César subordinado a cada um deles, controlaria as ambições de seus rivais mais prováveis. Uma vez que a esperança daqueles homens era se tornar imperador, não haveria mais a tentação de promover o próprio destino matando os governantes mais antigos. Ninguém parece saber ao certo o motivo, mas 2 anos antes do fim do seu eficiente reinado, Diocleciano liderou a mais cruel de todas as perseguições aos cristãos. Durante 18 anos, embora fosse um pagão convicto e praticante, ele não prestou atenção ao crescente poder cristão. Seu palácio estava cheio de oficiais cristãos, e sua esposa, Prisca, e sua filha, Valéria, também eram consideradas cristãs. Igrejas esplêndidas surgiam nas principais cidades do império, e a maior delas estava localizada em sua capital, Nicomédia. Então, de uma hora para outra, o idoso imperador mandou que seu exército exterminasse os cristãos. Éditos imperiais foram publicados ordenando seus oficiais a destruir igrejas, proibir o culto cristão e queimar as escrituras. Os bispos eram presos em massa, encarcerados, torturados e, muitos deles mortos, enquanto o poder do trono imperial estava totalmente voltado a aniquilar o restante da comunidade de forma sanguinária. No ano 305, Diocleciano, seguindo um plano há muito estabelecido, abdicou ao trono e forçou o outro Augusto, Maximiano, a fazer o mesmo. Aquilo que a história recorda como perseguição de Diocleciano, porém, continuava intensa, e o novo Augusto no Oriente, Galério, estava mais decidido do que nunca a levá-la adiante até o completo extermínio do cristianismo. Os cristãos diziam que ele havia sido o incitador original do massacre. Os próprios pagãos, entretanto, estavam enojados diante de tanto derramamento de sangue. O outro novo Augusto, Constâncio Cloro, na distante Grã-Bretanha, nunca intensificou muito a perseguição em seu distrito da Gália e acabou suspendendo todas as medidas contra os cristãos, mostrando-lhes sinais de favor. No ano 311, no leito de morte, Galério percebeu que sua tentativa de acabar com a nova, porém poderosa religião havia fracassado. É certo que milhares e milhares de cristãos aterrorizados negaram a fé, mas outros milhares permaneceram firmes, selando a fé com seu sangue. A bem da verdade, por haver tantos cristãos ávidos por sofrer pela fé, o bispo de Cartago determinou que aqueles que se precipitavam desnecessariamente ao martírio não deviam ser venerados como mártires. O efeito sobre a opinião pública em todo o império foi enorme. Nem mesmo o trono poderia assumir o risco de continuar torturando, mutilando e matando. Sendo assim, em seu último ato oficial, Galério, com muita relutância e contragosto, emitiu um edito de tolerância. E foi assim que, para todos os fins práticos, a última e pior perseguição dos cristãos por parte de Roma chegou ao fim. Após a morte de Galério, uma luta pelo poder imperial irrompeu. Na primavera do ano 312, Constantino, filho de Constâncio Cloro, cruzou os Alpes procurando expulsar da Itália seu rival Maxêncio e tentando capturar Roma, o que foi uma iniciativa ousada. Quando encontrou o inimigo militarmente superior na Ponte Milvio, bem à frente das muralhas de Roma, ele recebeu auxílio do Deus dos cristãos e, em um sonho, viu uma cruz no céu e as palavras: "Por este sinal, conquiste." E, em 28 de outubro de 312, ao obter sua brilhante vitória sobre as tropas de Maxêncio, Constantino considerou seu sucesso uma prova do poder de Cristo e da superioridade da religião cristã. Alguns historiadores consideram a conversão de Constantino uma manobra puramente política, até porque muitas coisas do paganismo foram mantidas em sua vida. Ele conspirou, assassinou e até mesmo manteve seu título de Pontifex Maximus, que indicava sua posição de líder do culto religioso do Estado. No entanto, é difícil sustentar uma conversão puramente política à luz das suas ações públicas e privadas. A partir do ano 312, Constantino favoreceu o cristianismo abertamente e permitiu que os ministros cristãos desfrutassem da mesma isenção de impostos que os sacerdotes pagãos. Aboliu as execuções por crucificação, suspendeu as batalhas de gladiadores como pena por crimes e, do ano 321, transformou o domingo em feriado público. Graças à sua generosidade, templos magníficos surgiram como prova de seu apoio ao cristianismo. Os romanos incrédulos, como muitos dentre os antigos, abandonavam crianças não desejadas à morte. As meninas, menos desejáveis do ponto de vista econômico, eram vítimas especiais. No entanto, os cristãos, por considerarem as pessoas criadas à imagem de Deus, resgatavam essas crianças. Os romanos desaprovavam aqueles que se envolviam em tais práticas, e por isso leis acabaram sendo criadas para penalizar essa atitude. Constantino, porém, determinou que as crianças abandonadas ficariam na posse de quem as encontrasse e,
Tal decisão, como muitas outras, favoreceu os cristãos. Esse cristianismo público foi acompanhado por mudanças na vida particular de Constantino. Sem esconder suas convicções cristãs, ele criou seus filhos no cristianismo e levava uma vida familiar cristã. O bispo Eusébio de Nicomédia batizou-o pouco antes de sua morte, no ano 337, e, após o batismo, Constantino recusou-se a usar novamente a túnica imperial roxa e partiu desta vida em suas vestes batismais brancas. A conversão do imperador inspirou Matthew Arnold, poeta do século XIX, a escrever: "O oeste vitorioso ela ouviu, ostentando coroa e espada. O vazio seu peito consumiu, estremeceu, mas agiu conforme ordenada. Cobriu suas águias, a espada embainhou. O cetro que segurava, este levou ao chão. Sua imponente púrpura ela abominou, e a coroa imperial tornou-se depravação." Se gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe e considere se inscrever para mais vídeos como esse. Por enquanto, dou uma pausa nesta série e posso continuar caso vocês queiram. Então, deixe seus comentários a respeito. Grato pela atenção até aqui e obrigado.